E hoje vamos fazer uma massagem de relaxamento à parte de trás dos membros inferiores. Olá pessoal, o meu nome é Ruben, sou formador e terapeuta manual e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos fazer uma massagem de relaxamento à parte de trás, ou seja, à parte posterior da perna e da coxa. Já temos aqui no canal um vídeo onde faço massagem à parte da frente dos membros inferiores, ou seja, a parte da frente da perna e a parte da frente da coxa. Vou deixar os links então aqui em cima e também aqui embaixo na descrição. Gosto sempre de recordar que na massagem de relaxamento vamos aplicar uma velocidade lenta e constante. E o porquê? Porque vamos então ter um efeito que seja relaxante, que é o efeito pretendido de uma massagem de relaxamento, e aqui não podemos aplicar uma velocidade rápida ou acelerada, porque aqui iríamos ter então um efeito estimulante. O efeito estimulante podemos utilizar na massagem energética e também em algumas terapias de massagem terapêutica, mas podemos usar mais na massagem desportiva. Quanto à direção da massagem, como vocês já sabem, vamos aplicar então uma pressão 3 desde o tornozelo até ao joelho e a pressão 1 do joelho até ao tornozelo. Quanto à coxa, vamos então aplicar a pressão 3 desde o joelho até à anca e a pressão 1 da anca até aos joelhos. E antes de vermos o vídeo, gostava de saber se gostam deste tipo de vídeo. Se gostam deste tipo de vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso gosto. Aproveitem também para subscrever o canal, que vamos ter novidades muito em breve. E também, caso tenham alguma dúvida, também podem aproveitar e deixar aqui embaixo nos comentários. E vamos então ver a massagem de relaxamento aos membros inferiores na região posterior. Aconselho a colocarem por baixo dos tornozelos ou uma almofada semi-lua. Vamos então destapar e vou então espalhar o óleo com a técnica de deslizamento. Eu aqui vou aplicar um pump e meio e vou então deslizar na perna do cliente. Os músculos que nós vamos massajar hoje, temos então o músculo gastrocnémio lateral, o gastrocnémio medial e por baixo temos então o músculo solar. São estes músculos que vamos querer trabalhar hoje. Primeiro vamos trabalhar bilateralmente, vamos trabalhar os gastrocnémios e depois vamos trabalhar o músculo solar. Vou agora fazer a técnica de deslizamento profundo e vou utilizar a palma da minha mão e a região digital. E vou fazer desta forma. Atenção, não podem fazer massagem nesta região que é a região popliteia. Por isso, vem até mesmo ao final da perna e não cheguem aqui à região popliteia. Então vamos lá fazer deslizamento profundo, devagar, com pressão 3 e voltamos sem pressão. Novamente, com pressão, ou seja, a comprimir estes músculos superficiais e voltamos sem pressão. E mais uma vez, com pressão e voltamos sem pressão. Podemos fazer o deslizamento em leque, com pressão para cima e afastando os dedos e sem pressão para baixo. Com pressão para cima e abrindo os dedos e sem pressão para baixo. E novamente, com pressão para cima e voltamos sem pressão. Vamos agora fazer o deslizamento nodular. Vamos utilizar o nó dos nossos dedos e fazemos a mesma coisa. Com pressão e voltamos sem pressão. Com pressão e voltamos sem pressão. E com pressão novamente e voltamos sem pressão. Vamos agora fazer o deslizamento com o polegar. Voltamos sem pressão. Vamos com pressão. Voltamos sem pressão. E mais uma vez com pressão e voltamos sem pressão. Agora vamos então trabalhar o músculo solar que está por baixo nos gastrocnémios. E como é que nós vamos trabalhar? Uma vez que já relaxamos os gastrocnémios, vamos trabalhar no meio. Como é que nós fazemos? Fazemos deslizamento com os polegares entre os gastrocnémios, quase como se estivéssemos a afastá-los, e voltamos sem pressão. E novamente, com pressão, e voltamos sem pressão. E mais uma vez, com pressão, e voltamos sem pressão. Agora também podemos usar nodular apenas com um indicador. Devagar. Faça um nodular ou então faça um cafalejo medial do indicador. Se calhar até é melhor para não magoarem ninguém. E voltam sem pressão, vão com pressão, voltam sem pressão e vão novamente com pressão e voltam sem pressão. Agora também podemos fazer
para trabalhar toda a musculatura da perna posterior, ou os músculos da panturrilha. Vamos então fazer o deslizamento interlaçado. Chegamos aqui, soltamos, ou seja, empurramos com pressão, chegamos à popliteia, abrimos os dedos e voltamos sem pressão. E mais uma vez, com pressão e voltamos sem pressão. Podemos ainda fazer um deslizamento em Z, fazemos um deslizamento digital-palmar, só que quando voltamos para trás, em vez de voltarmos sem pressão, como o deslizamento superficial, vamos voltar então comprimindo e afastando os gastrocnêmios. Novamente, compressão a comprimir, não é a puxar para baixo, a pressão é para dentro, pressão para fora. Quando descemos sem pressão, compressão, descemos sem pressão, compressão, sem pressão e descemos sem pressão e novamente compressão para comprimir, compressão para afastar, compressão para comprimir, compressão para afastar. Quando nós vamos a descer sem pressão novamente e comprimimos depois com pressão e afastamos novamente com pressão e vimos novamente até ao tornozelo sem pressão. E para terminar, fazemos um deslizamento superficial, sem pressão. Terminamos a perna, vamos então agora para a coxa. Vou então colocar 2 pumps de óleo de amêndoas doces e vou então espalhar pela coxa posterior. Podemos dividir então a coxa em 2 partes, a coxa medial e a coxa lateral, e vou então fazer o deslizamento digital-palmar, com pressão para cima e sem pressão para baixo, ou seja, pressão 3 e pressão 1. Devemos ter aqui sempre atenção que não podemos fazer massagem na região popliteia, ou seja, se for massagem na perna, os limites da perna será até aqui, e se for na coxa é daqui até aqui, ou seja, a coxa, que é o segmento que fica entre o joelho e a anca, fazemos os deslizamentos sem aplicar pressão na região popliteia para não destruir os gânglios linfáticos. Com a região digital vamos repetir a mesma manobra, deslizamento com pressão para cima e sem pressão para baixo. Com pressão para cima e sem pressão para baixo. E mais uma vez, com pressão para cima e sem pressão para baixo. Agora vamos repetir, mas com a região nodular, ou seja, com o nó dos nossos dedos. Pressão para cima e voltamos sem pressão para baixo. Com pressão para cima e voltamos sem pressão para baixo. E mais uma vez, pressão para cima e sem pressão para baixo. Agora vou utilizar então os polegares. Vou então deslizamento para cima e volto sem pressão para baixo, com deslizamento profundo para cima e deslizamento superficial para baixo. E mais uma vez, deslizamento profundo para cima e deslizamento superficial para baixo. No deslizamento alternado já vamos fazer o deslizamento com a mão aberta e voltamos sem pressão. Primeiro na região medial, voltamos sem pressão e novamente com pressão. E agora na região lateral, com pressão, sem pressão, com pressão. Podemos voltar com o deslizamento superficial desta forma, ou então abrimos a mão e voltamos sem pressão. Podemos repetir exatamente a mesma manobra, mas com apenas os dedos levantados,
Reparem que a palma da minha mão está levantada, não está em contacto. Voltamos sem pressão, com pressão. E voltamos sem pressão. E mais uma vez, vamos com pressão. E voltamos sem pressão. Agora vamos repetir do lado lateral. Levantamos a palma da mão, que a palma da mão não está em contacto agora. E voltamos sem pressão, novamente com pressão para cima, ou seja, pressão do joelho até a anca. E voltamos sem pressão da anca até o joelho e mais uma vez pressão. E voltamos sem pressão. Agora vou fazer o deslizamento em leque, que vocês também já conhecem. Empurro para a frente e abro os dedos, empurro para a frente e abro os dedos, empurro para a frente e abro os dedos, sempre com a pressão 3. Empurro e abro, empurro e abro, empurro e abro. Novamente, empurro e abro, ou abrir ou afastar os dedos, empurro e afasto os dedos, empurro para a frente e afasto os dedos, empurro para a frente e afasto os dedos e volto sem pressão. Vou agora fazer o deslizamento em Z. Lembram-se como eu fiz na perna. Vou então fazer pressão para cima, abro a mão e comprimo para dentro e estico para fora. Comprimo, estico. Comprimo, estico. Comprimo, estico. Comprimo, estico. E novamente, pressão para cima. A pressão é digital palmar. Depois faço uma compressão para dentro, com a pressão 3 na mesma. Volto a afastar os músculos, ou as regiões, a região medial e a região lateral, com pressão 3 na mesma. Volto com a pressão 3 e pressão 3. Caso vocês deixam com a pressão 1, ou o deslizamento superficial. Pressão 3, pressão 3. Imaginem que vou descer um pouco. Pressão 1, pressão 3, pressão 3. Deixo novamente com a pressão 1 e novamente pressão 3 e pressão 3 e volto. Para terminar então a massagem, terminamos então com o deslizamento superficial para indicar ao nosso cliente ou à pessoa que está a receber a massagem que terminou a massagem. Pessoal, por hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, deixado o gosto e até à próxima.